milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, eu sou Orson de Matão, vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Caibar-Schutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Olá, meus amigos. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à 10ª edição do EAC, o Encontro Anual Caibar-Schutel. Agora nós estamos aqui, depois dessa abertura lindíssima, né? Com o Orso, com o Fabrício e com o coral que foi feito. Nós estamos aqui na nossa primeira sala, uma sala que para o nosso coração tem um valor muito, muito especial, né? E todos já sabem do tema, mas antes da gente mergulhar, eu só quero dar um olá primeiro para essas 2 pessoas queridas que estão aqui comigo na tela, que é a Thaís e o Caio. Thaís, Caio, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, gente, bom dia, Gustavo, bom dia, Caio. Bom dia, gente, bom dia, Gustavo, bom dia, Thaís. Que meus gostoso, amigos, né? Tá aqui, muito. A gente... Depois eu contar para vocês, a gente acabou se descobrindo, assim, como grandes amigos que estavam com saudade uns dos outros e não sabiam, que tem muito em comum, vocês vão saber também depois. É muito interessante, bom, né, como as linhas vão se cruzando, né, ao longo da vida, em diferentes fases, né? Como a gente está sempre junto na mesma empreitada, né? Interessante isso. Maravilhoso, né? Muito lindo. Acho que o Orson foi inspirado aí a nos colocar na mesma sala. Gente. O Orson foi muito inspirado a colocar a gente na mesma sala, porque foi muito bom. Eu vou contar um segredo para vocês aí, ó. Nós fizemos um teste antes, né? Era para ser um teste rápido, né, Caio, Thaís? Para ver só testar a plataforma, esse tipo de coisa. E, gente, nós ficamos 2 horas, né, ali. O nosso teste durou 2 horas. Então, vocês imaginam a alegria que é essa sala, né? Todas as outras são, né? Mas essa tá, pra gente, né, que nós fizemos esse teste, é uma alegria muito grande, né? Muito grande mesmo. Bom, meus amigos, eu quero apresentar a todos, né, os nossos convidados dessa sala, começando aqui pela Thaís. A Thaís, médica, psiquiatra da infância e da adolescência, mestre e doutora em ciência pela Unifesp e diretora técnica do Instituto Bairral de Psiquiatria. E o Dr. Caio, né, o Caio Abujade, é psiquiatra da infância e adolescência,
mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, doutorando em Ciência, Tecnologia e Inclusão pela UFF. Esse é um mini currículo, um breve currículo, não é? Que a gente, pro forma, apresenta, não é? Mas eu digo para vocês que o currículo desses amigos, ele extrapola, né? Ele extrapola essas linhas tão pequenininhas que a gente acaba lendo. E hoje nós vamos falar, né? A nossa sala é sobre um tema, como a gente disse, que é muito caro para o coração de nós três aqui, né? Que é autismo, desafios e possibilidades. Né? E o autismo é um tema realmente muito, muito, muito caro, muito precioso para o nosso coração, para os três, principalmente porque nós colocamos aqui, né, e a gente, vamos falar já, né, a gente já deixa bem claro para todo mundo, né, nós criamos aqui, gente, o nosso clube, né, clube do autismo aqui, né, o Caio tá no meio, mediando a gente, né, Thaís? Exato. O Caio tá no meio, mediando a gente. Mas nas nossas conversas aí, meus amigos, nas nossas conversas aí, eu sou pai de autista, né? O Gustavo, meu filho, para quem não conhece, está no espectro. Mas nas nossas conversas, além disso, né, a gente trouxe alguns outros pontos de identificação, não é? Thaís, fala você primeiro. Gente, eu devo dizer para vocês, vou explicar porque eu estou chorando, tá? Porque senão as pessoas vão me achar muito bizarra. Mas até compartilhando com vocês, aconteceu uma coisa muito curiosa antes dessa live, que de ontem para hoje, nós três sonhamos de ter se encontrado. E, enfim, estavam me vindo reminiscências desses encontros e a certeza muito grande de que nem esse encontro nosso entre nós três, nem esse encontro nosso com vocês, que estão em sintonia conosco, nos assistindo, é um encontro fortuito, né? Eu tenho muita convicção de que estamos acompanhados de amigos espirituais que estão aqui presentes para nos dar suporte e nos inspirar. E nos intuir na missão que é nossa. Então, o Gustavo estava falando, assim, foi muito engraçado, porque a gente começou uma conversa um pouquinho antes do Caio entrar, e aí o Gustavo estava perguntando coisas técnicas básicas, né, de currículo e tal, como que a gente ia conversar, como que a gente ia conduzir a conversa. E eu falei, Gustavo, tem um negócio que eu fiquei pensando, que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, de me colocar não só na condição de profissional, eu sou psiquiatra em infância e adolescência, eu trabalho muito com autismo, mas também eu me considero uma pessoa do espectro do autismo. Não só me considero, já discuti meu próprio caso, obviamente, com vários colegas meus, que concordaram que eu sou totalmente do espectro. E eu acho importante falar e compartilhar com quem estiver ouvindo, porque a gente vai estar falando para muitos pais de autistas, e a gente vai estar falando, eventualmente, para portadores, para pessoas que são como eu, uma pessoa que tem peculiaridades e que luta para atingir certas metas de desenvolvimento que não se vê ainda possuindo, né? E para essas pessoas, acho que é importante saber que não é uma grande coisa, assim, ser do espectro, que dá para ser do espectro e ser muito feliz, que dá para ser do espectro e ter profissão, né? E que às vezes você ter uma característica desafiadora te faz mais apto a certas missões na Terra, né? Então eu contei um pouco para o Gustavo e para o Caio, vou contar para vocês também. Eu fui uma criança muito quietinha e eu observava as crianças brincando a uma certa distância. E eu achava curiosíssimo que elas quisessem brincar entre elas de fazer de conta, assim. Eu ficava pensando, gente, que coisa, né? Eles acham tão legal ficar assim, tipo, fazendo um teatrinho. Então, e eu tava dizendo para eles que eu me lembro muito claramente, obviamente, né, como boa pessoa do espectro, eu tenho um pouquinho de hipermnésia, eu tenho lembranças muito claras, mesmo desde muito pequenininha. Eu me lembro, eu no pré, na hora do parque, obviamente as crianças, a maioria brincava junto, todo mundo ia para uma casinha de boneca, onde faziam uma brincadeira lá.
coletiva, de faz de conta. E eu achava bem mais interessante ficar procurando no tanque de areia as rochas diferentes para ver quais eram quartos e quais não eram. É uma coisa muito típica de uma criança de 6 anos, vocês têm que concordar. E nisso, eu me lembro das crianças não se conformarem, que eu não queria brincar junto com elas, então, vira e mexe, vinha um me convidar. E me explicar por que eu tinha que participar, enfim. E para minha perplexidade, eu pensava assim, ai, tá bom, tadinhos, para eles é tão importante, né? Então eu combinei com as crianças que assim, que ia fazer o seguinte, eles gostavam de uma brincadeira que até hoje eu não entendo muito bem por que era essa, mas mentira, hoje sendo psiquiatra eu entendo um pouco. Eles gostavam de brincar que eles eram todos escravos e estavam todo mundo lá sendo escravizados. Eu falei, gente, eu escravo não quero ser, isso aí eu não vou brincar. Mas faz o seguinte, uma vez por dia de parque, eu vou lá um pouquinho, tinha um horário determinado no meio do parque, eu ia lá, mas eu vou ser a rainha, então, dona dos escravos. Aí eu chego, dou ordens para todos vocês e volto para o tanque de areia. E um pouco era isso que eu fazia na brincadeira. Isso dá um prato cheio para os psicólogos, hein, Thaís? Nossa, nem diga. Nem diga. Mas o fato é que, assim, hoje olhando para trás, acho que muita coisa eu entendo, né? E falo para vocês, não era com sofrimento que eu vivia isso, não. Eu achava bonitinho, eu gostava eu conseguia entender que as crianças estavam fazendo um esforço amoroso na minha direção, eu tinha gratidão por isso. Até isso hoje. É interessante, porque a criança tem essa pureza, né? O adulto, ele se preocupa com o espectro do autismo de uma forma, assim, ele fica desesperado, fica angustiado. Mas quando você olha, mesmo os pacientes com espectro do autismo mais graves ou moderados, e até os leves, muitos deles estão vivendo quando eles não têm comorbidades clínicas, quando eles não estão com alteração no intestino, alterações imunológicas, alterações gastrointestinais, quando eles estão no estado puro deles, assim, às vezes eles vivem numa felicidade, né, porque eles têm um cérebro mais excitado, então eles demonstram muito as emoções, então, assim, quando eles estão, é uma coisa radiante, eles apertam, eles abraçam, então, eles não sofrem tanto com a condição que eles têm, né, mas as pessoas que são responsáveis, muitas vezes estão vivendo aquela angústia, porque estão preocupados com o futuro, estão preocupados com essa situação. Mas isso que Thaís citou e que o Gustavo falou é muito importante, porque tem a ver com essa ideia da gente ter se encontrado, tem a ver com a ideia desse momento ser importante, de nós estarmos juntos, as pessoas estarem assistindo. Tem uma coisa interessante, de essa aula não estar só presa nesse sistema, de a gente ter um outro plano, onde essa aula está acontecendo talvez há dias e vai acontecer ainda por semanas, né, para a gente não ficar tão preocupado com horários e com tempo e com espaço, porque eu sinto que existe uma ressonância disso em diferentes situações, né, que eu acho que é tão interessante, né, que a gente, poxa, os três sonharam, ninguém falou para o outro, nossa, eu sonhei com vocês hoje, foi bem assim, aí entrou Thaís, então, eu sonhei com vocês hoje, a gente, nossa. Mas é uma questão assim, isso é uma coisa importante, porque o autismo, ou os autismos, que são assim, uma gama de situações completamente diversas, que a gente não pode... Autismo é isso, não existe nenhum conceito biológico, técnico, médico, autismo é isso. Não. Os autismos, que são milhares de situações complexas, eles nos servem. Acho que o principal ponto que une tudo, eles nos servem como propósito. A Terra é um educandário. A Terra é um educandário. A gente não pode esquecer isso. Então, quando a gente está numa visão materialista, a gente se prende ao momento da Terra, e o que vai ser aqui, o que vai ser ali, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer. Mas quando a gente transcende esse conceito, e a gente entra no educandário planeta Terra, por que eu estou aqui? E às vezes tem pessoas que passam a vida inteira buscando o propósito. Então elas vão ali, ajudam ali, elas vão ali, ajudam lá, e de repente, em algumas pessoas, o propósito cai no colo. Cai no colo. Assim, a gente vê assim, o importante das famílias, eu acho que
quando elas recebem essa situação do diagnóstico ou entendimento, Gustavo pode até falar um pouco bem, você também, Thaís, porque quando você se descobriu isso, além de ser médica que cuida, isso é um propósito, mas a hora que você fala assim, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, porque antes, assim, era só provas e expiações, sei lá, não, agora eu tenho um propósito, eu vou crescer em cima de quê? Eu vou crescer em cima de quê? E isso empolga, né? Porque a gente precisa ver o lado das dificuldades que se tornam missões, que se tornam transformações. Nós não estamos aqui para educar uma criança, para educar um pai, educar uma mãe, educar um médico. Quantos nós aprendemos convivendo com as famílias? Talvez Thaís nunca tivesse se reconhecido se não convivesse tanto, né? Vamos dizer assim. Talvez eu também comecei a me reconhecer em algumas coisas, assim, não me reconhecesse se eu não convivesse tanto, né? Mas é tão interessante porque a gente ganha um propósito, e a gente não está educando criança, educando médico, educando terapeuta, educando família, nós estamos educando espíritos. Espírito. O propósito não é assim, o que vai ser daqui 20 anos, quando meu filho for adulto, não é isso, Gustavo? Que já está na faculdade, o que vai ser daqui 40 anos, o que vai ser daqui 200 anos? O que vai ser daqui 300 anos? Qual é o futuro dessa humanidade? Qual é o futuro dessa nova geração de crianças que estão vindo diferentes, com altas habilidades, com uma genética que a gente não entende direito, que os próprios clínicos põem a mão na cabeça e começam a coçar, o que eu tenho que fazer? Não é isso? E aí a gente fica nesses raciocínios. Então, é um momento da humanidade se unir para esse propósito. Se unir, todos nos unirmos. Famílias, professores, clínicos, todo mundo chegar no momento onde a gente tem um propósito. E eu acho que o mundo do espectro autismo está começando a entender isso. Porque você está vendo as pessoas com diferentes, criando associações, criando os grupos, e as pessoas estão começando a criar um raciocínio de propósito. Não, eu acho muito legal. Eu estava brincando com o Gustavo, que eu sou muito da opinião do autista power, sabe? Que assim, gente, tem uns probleminhas, quem tá no espectro sabe, nem tudo é fácil, tem umas coisas que você não pega, tem umas coisas que você não se conforma, norminhas sociais básicas para você é um negócio que você internaliza às custas de tá bom, vai ser importante para as pessoas, vou fazer assim, mas para mim não faz o menor sentido. Só que tem um poder muito grande também. Tem algumas habilidades, quem está no espectro tem, que é muito legal e que não tem como não achar que te traz um instrumento a mais, sabe? E eu realmente acredito que dependendo da sua missão na Terra, o Caio está falando de missão, talvez alguns de nós peça para nascer com menos habilidade social. Porque se for pensar, habilidade social, não sei o quanto que todo mundo que está assistindo é habituado com esse termo, mas é um instinto de sobrevivência das espécies sociais, né? Então, todos os mamíferos superiores são sociais, vivem em comunidades, e a sobrevivência depende dessa participação num grupo. A maioria dos mamíferos superiores, se deixados na natureza avulsos, eles morrem, né? Pensa um macaquinho, enfim, nós homens, né? E, então, nosso cérebro nasce dotado de instintos para tentar pertencer desesperadamente a grupos e a ter relevância em grupos uma vez que pertence. Então, nosso cérebro é treinado para crianças tão pequenas quanto crianças de 1 ano e meio a 2, comprovadamente, já ao estar num ambiente com mais pessoas, vão rastrear a hierarquia, olhar para tentar entender quem tem mais relevância do que quem manda mais do que quem, e automaticamente a criança com cérebro típico, ela passa a ter um instinto que a gente chama de servilismo, em que ela observa atentamente autoridades e as serve. Daí vem minha brincadeira, eu entendo porque as crianças estavam brincando de ser escravos, é porque é o que uma criança é. A profissão da criança é escravo do adulto até uma certa idade. Felizmente eu me identifiquei com essa profissão. Pobrezinha da minha mãe, pode contar para vocês, tudo ela tinha que justificar, explicar e dar um racional. Graças a Deus ela é matemática, conseguia, senão não tinha negociação, né? E a criança do espectro ela é muito assim, ela não atende pelo servilismo, ela não entende tão facilmente a autoridade por aí afora. Isso que eu ia
completar. Eu não acho que seria só uma questão de pedir para nascer assim. Eu acho que é um novo momento. É uma nova era. Emmanuel descreve bem que nós agora vamos viver uma nova... A gente tem uma condição científica, um raciocínio de desenvolvimento da ciência, da cognição e da sabedoria, e agora, neste novo momento, nós vamos entrar na era das artes, na era da liberdade, na era dos potenciais. Então, esse desenvolvimento social que Thaís descreveu assim, de uma forma extremamente técnica, e que vale muito a pena vocês depois reverem esse raciocínio que ela trouxe, porque isso é o conceito de sociabilidade, mas material. É a sociedade materialista, é uma sociedade humana, é uma sociedade da terra. E como que a gente vai sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ou de um mundo feliz, preso a esse aprendizado social de subjugação, que um subjuga o outro. Então, os novos formatos genéticos que vão vir, e tem grande parte dos autismos que, na realidade, fazem parte desse novo processo. Eu acredito que os autismos eles fazem parte de uma nova genética, em que o cérebro nasce livre de preceitos humanos. O cérebro nasce livre de preceitos humanos, e livre de preceitos humanos, ele tem acesso a questões que transcendem essa questão da sociabilidade. Então, o cérebro livre, ele não se aprisiona numa sociabilidade humana. Por isso que é muito errado a gente falar que os pacientes com espectro autismo não têm afeto. A gente estava até falando sobre isso, lembra? Que não tem, que não se socializam. Muito eles são super sociais. O seu fone está mudo, Gustavo, se quiser falar. Eles são eles são tão sensíveis afetivamente, tão sensíveis socialmente, que às vezes o ambiente tóxico destrói eles. Eles ficam com tantas comorbidades, eles entram em depressão muito fácil, eles têm ansiedade muito fácil. Por quê? Porque a mente deles é muito livre e sente o ambiente de uma forma altamente complexa. Então, é um novo momento genético, gente, onde a liberdade para eu atingir cismos de sociabilidade, potenciais sociais, que a gente não sabe, porque a gente ainda não viveu isso. E a nossa mente, a gente veio para o plano terrestre, a gente esqueceu como é que é lá. Mas a gente vê nos livros Nosso Lar, ou que vão descrever as sociedades, todos os livros que descrevem a sociedade no plano espiritual, ela é uma sociedade completamente diferente do que a nossa. Ela não tem esse paradigma. Mesmo as hierarquias, elas não têm essa relação de se você um subjuga o outro, essa relação de escravidão, né? Muito essa questão de até o raciocínio do coronavírus e todo isso ser um momento de libertação, porque ele dá uma chacoalhada na nossa sociedade, né? Ele dá uma chacoalhada, sai todo mundo da rua, vai todo mundo para casa, refaz o pensamento social, e a gente volta para as ruas já olhando o outro de uma forma diferente. Mas é muito interessante como o paciente com espectro, ele tem essa mente livre, né? Eu acho que a palavra liberdade dentro do parâmetro social é o que se encaixa com esse conceito. Nossa, isso é muito... Desculpa, não, Thaís, não, pode falar. Por favor, você falou um pouquinho. Não, dentro disso que você trouxe e do que o Caio, né, colocou, a gente vivendo, né, vivendo aqui com o Gu, como eu disse, o Gu no espectro, e a gente estudando, né, e buscando, e se conhecendo, né, e entendendo, gente, e aí eu vou falar para vocês, porque às vezes a gente coloca muito, como o Caio colocou na fala do Caio, na fala da Thaís, a gente coloca muito rótulo, a gente quer colocar muito num quadradinho o autismo, né, o quadradinho numa caixinha também, o autismo é isso, ponto final, né, e nisso, eu, né, vou falar para vocês aqui, me reconheço, assim como a Thaís, no espectro autista também, né, estou tendo esse conhecimento de mim no espectro, né, e aí a gente criou até o clubinho aqui, gente, onde o Caio é o nosso mediador do nosso clube aqui dos espectros, né?
Ele Se bem que um TDAH nato, filho, para mediar as coisas não é muito bom, não, viu? A gente está aqui brincando porque a gente conversou muito ontem sobre as nossas dificuldades na infância. Porque as pessoas tendem a olhar os adultos e, quer dizer, a criança, ela olha para o adulto e ela pensa assim, se eu sou uma criança que tem dificuldades, eu vou ser um adulto fracassado. E as crianças que têm, de certa forma, um destaque entre as outras crianças vão ser adultos bem-sucedidos. Primeiro que esse conceito bem-sucedido, mal-sucedido, fracassado, etc., é um conceito social. Quem não enxerga essa categorização das pessoas de acordo com o julgamento social vai entender que somos todos complexos, com qualidades mais desenvolvidas, outras menos, e, enfim, acertos e erros. Então, ser bom numa coisa, ruim em outra, assim vai. Mas o fato é que você sendo, acho que bem amparado, recebendo um ambiente amoroso, e o Caio falou muito ontem da importância, né, de estar num ambiente amoroso, entendendo que amor não quer dizer que você só é sorriso e palavras doces para o seu filho o dia inteiro, né? Amor é priorizar o bem-estar daquele que mais precisa a cada momento, né? Seja você, porque é amor próprio, seja o outro, né? E a gente estava falando, não, cada um encontra a sua trajetória, você acha um jeito de achar teu caminho na vida que aproveita os teus talentos, né? Eu sou psiquiatra, eu sou uma pessoa não muito hábil do ponto de vista motor, não sei se vocês me entendem, assim, eu nunca fui uma exímia jogadora de nada, inclusive eu era aquela criança que era a última a ser escolhida para todos os esportes, né, que as crianças falavam, não, no meu não põe ela no meu time. E, obviamente, se eu quisesse ser cirurgiã, não teria sido uma boa ideia, porque as pessoas não iam ficar felizes com o resultado. Mas como psiquiatra, eu sempre fui muito racional, eu sempre gostei de decodificar os fenômenos, os algoritmos por detrás dos fenômenos. E o que o psiquiatra faz é muito isso, né? Você tem que aprender a fazer análises. E, de repente, porque eu não estou tão intuída do instinto social, é muito mais fácil a análise. Eu estou olhando o outro de uma perspectiva que não é ilusão da sociabilidade. Porque, assim, e no o instinto social e o ambiente, ele é tóxico, como o Caio colocou. Uhum. Isso é muito interessante, porque o que vocês estão falando é muito interessante, porque olha o papel da sociedade para essa nova geração. Porque agora vão nascer, são chegados os tempos. Uhum. De 2000 anos não passarás. Certo? São chegados os tempos. Então agora vão nascer os espíritos livres. Por isso que é muito complexo isso. Por isso que a gente tinha que chegar aqui, nesse ponto da humanidade, com um padrão moral, pelo menos, para ter um cérebro livre e não entrar em colapso. Porque você imagina uma sociedade extremamente tóxica com cérebros livres. Olha o que a gente fez com Jesus. Uhum. Vamos ver os grandes mártires, né, do cristianismo. Olha o que a gente fez. Eram espíritos livres. Eram mentes livres. Então vamos vir mentes livres. Para que servem essas mentes livres? Isso que a Thaís está falando. Para que nós possamos atingir grandes potenciais. Nós não conhecemos os potenciais. É por isso que a Thaís está referindo assim, esses marcos de sucesso são marcos sociais, são marcos humanos. Porque nós não conhecemos os verdadeiros potenciais dos seres humanos. Porque os verdadeiros potenciais são infinitos. Somos imagens e semelhanças de Deus. Qual é o nosso potencial? É infinito. Só que para a gente começar a imaginar e a conseguir atingir esses potenciais, o que a gente precisa? De mentes livres. Então, essa nova genética que a gente está vendo, que ela é extremamente causadora de doenças, porque todas as clínicas, câncer, doenças imunológicas, doenças metabólicas, doenças neuropsiquiátricas, neurodegenerativas, todas triplicaram, aumentaram assim exponencialmente. Por quê? Porque são chegados os tempos. São chegados o tempo o quê? De Deus punir a gente? De forma nenhuma. São chegados os tempos de mudar a genética. Só que se a gente não mudar o ambiente, essa genética livre e sensível, ela sofre. Ela sofre. Por quê? Porque o ambiente agora tem que ser um ambiente amoroso, tem que ser um ambiente fraterno e cooperativo, tem que ser um ambiente que constrói.
Tem que ser um ambiente que constrói. Então, agora chegou a hora de nós pegarmos as crianças todas, mesmo que não seja no espectro do autismo. Claro. É que o espectro do autismo, ele é um estereótipo da liberdade cerebral, dessa liberdade. Ele é o ponto onde o espírito nasce com uma liberdade infinita. E o ambiente vai ter que ser um ambiente extremamente fraterno e cooperativo e dar os estímulos em uma frequência magnética em que os indicadores mentais daquelas crianças vão ser impulsionados para grandes potenciais. Quem é responsável por isso? Nós, os adultos, os responsáveis pelo desenvolvimento desses potenciais. Entendeu? Não é assim, a criança vem anjo, vamos dizer assim, aí é só ela chegar aqui e ajudar a gente, né? Quantos anjos você sabe que foram perdidos? Sim, né? E não, e a outra coisa... Exato, e tem uma coisa legal, assim, que você está falando, Caio, que eu acho que o instinto social, ele faz a criança parecer sempre boa. Porque, por exemplo, servilismo é uma delícia. Você fala para uma criança, traz um copo d'água, papai, tá bom, busca, né? Toma banho, tira a roupinha, põe a roupinha, a criança vai obedecendo. Normalmente a criança vai perder o servilismo com entre 3 e 4 anos, ela que é a idade que começam os nãos, né? Mas que ele é pequenininho, ele é fofinho, o pai é mais fácil pro pai sentir um sentimento terno muito grande. Agora, pensa o desafio, como é um estágio a mais em termos de desafio evolutivo, do pai que se candidata para ser pai de um autista, porque ele vai ter que amar a criança sem a ilusão dessa bondade artificial, que não é genuína, porque depois o espírito, de acordo com o seu adiantamento moral, vai manifestar propriamente o que são os atos altruísticos. Isso ainda não é altruísmo, isso é instinto. E a criança do espectro, ela não te engana, ela é 100% sincera e honesta. E você ama ela porque você ama. Ela não se esforça para te agradar. E depois, quando cresce, ela vai aprendendo, até porque ela vai entendendo racionalmente o quanto que aquilo é importante, o que ela causou no outro, o impacto que teve. Mas não é que instintivamente, sem nem raciocinar, ela vai fazer espontaneamente. E outra coisa, eu vejo muitos pais preocupados que a criança, por ser do espectro, faz coisas que são inadequadas, coisas que cansam, coisas que magoam, coisas que frustram, né, quem tá por perto. E aí fica assim, nossa, acho que ele é muito mal, acho que ele vai ser um sociopata. Eu escuto às vezes, nossa, doutora, será que ele vai fazer igual a Suzana, que matou o pai e a mãe? E assim, não tira isso da sua cabeça. Pensa que muito da instrução moral humana vem da racionalidade, não vem do impulso empático, amoroso. E a criança tem que ser instruída com relação ao melhor, com a maior paciência do mundo, a gente tem que ir explicando. Essas são crianças que se beneficiam muito de instrução racional mesmo, né? E quando não é verbal, é mais difícil ainda compreender regras e normas. Não vai, às vezes, entender as normas, obviamente, sociais, dependendo do nível de autismo, mas sempre tem um desenvolvimento de aprendizado. Pensa para o espírito que sabe que vai encarnar sem instinto social, o quanto que ele tem que confiar no adiantamento moral dele para ter certeza que ele vai permanecer fiel aos atos pró-sociais, aos atos empáticos, sendo que ele não tem esse instinto. Então, eu costumo dizer, quando você vê uma criança que é do espectro sendo boa, aquilo é 100% genuinamente bondade. Exatamente. E isso vai de encontro, Thaís, com o que o Caio disse a respeito, não é, dessas mentes, e você tocou num ponto muito importante, e foi algo que nós conversamos, né, e achamos importante a gente realmente trazer isso, porque às vezes nós temos visto muitas falas, não é? Muitas falas de que aqueles que reencarnam no espectro são porque foram suicidas em outra existência, que cometeram atos graves contra a própria vida, enfim, e aí prejudicaram extremamente, né? E é preciso a gente ter essa compreensão. E quando o Caio invoca, né, o conceito de Kardec, de Pestalozzi, de Eurípides, sobre a educação do espírito, e tendo essa perspectiva,
do Caio, na sua fala, a gente vê o quanto a gente tem que relacionar esses dois conceitos e saber que o processo de transformação, ele vai perpassar mais do que da educação formal, mas ele vai pela educação do espírito. E nós vamos encontrar pessoas que atentaram profundamente contra a própria vida e contra a vida do próximo e que não estão no espectro, não é? É mais uma coisa que a gente precisa romper, é uma barreira que a gente precisa romper. Isso é muito interessante, é que assim, gente, a maldade do passado, ela é inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. E eu vou te dizer mais. Ela é inerente à educação. Porque a gente está muito preocupado com o ser humano, que foi mal, que não sei o que, mas como esse ser humano foi educado? E isso é importante. Porque a gente está na era da educação. Chegou a hora de a gente transformar seres humanos para serem diferentes, que é isso que a Thaís estava comentando, que é muito interessante, que tem a ver, como é que funciona esse raciocínio? Então, eu até uso, a gente tem uma associação que cuida de crianças carentes com autismo, e a gente estava montando um protocolo de atendimento. Olha que bonito. A gente criou um protocolo assim. É esse o raciocínio de desenvolvimento. Primeiro passo, bem-vindo ao planeta. Bem-vindo ao planeta. Como é que eu recebo um espírito que sente dor para vir num planeta que nem o nosso? Né? Por que ele é difícil, hein? Pô, e é difícil. A criança chora o dia inteiro. Você acha que ela chora porque tá gostoso? Não, né? E é difícil. Eu falo que é difícil, né? Eu falo para a Mireia, né? Que para mim, às vezes, é muito difícil estar encarnado. Sim, né? É uma prisão. É uma prisão, é algo tão limitante, tão agressivo, é muito difícil. Sabe que eu... Deixa eu só terminar esse processo de raciocínio que tem a ver com o que você falou, porque eu sonhei que eu falava isso. Nesse sonho aí, a gente tinha que falar isso, tá? Então, eu tenho que preencher esse raciocínio. Foi um argumento forte, né, Gustavo? A gente não vai conseguir debater agora. Não, porque a Thaís estava falando e viu o sonho. Era isso. Quando a Thaís veio falar desse desenvolvimento, da sinceridade, de você atingir o grande potencial social, lembra do cérebro triuno, que a gente estava discutindo do Aniceto, do Mundo Maior, e que depois virou o livro Cérebro Triuno, do Décio, do José, né, que é um livro muito lindo que a gente tem que ler, que é o cérebro primitivo, o cérebro humano e o cérebro cognitivo moral. Como a gente desenvolve isso numa criança? E como a gente chega a isso num indivíduo com espectro do autismo? Porque uma criança que está aprisionada nesses conceitos que a gente estava trazendo, como é que ela está aprisionada no método social? Como é que ela atinge o máximo da cognição moral? Como é que ela atinge o máximo das virtudes se ela está presa a um momento humano? Então, vamos lá. A gente recebe essa criança com indicadores. Então, ela precisa receber estímulos afetivos, amorosos, para compensar a dor da encarnação, né? E aí ela começa a embeber esses indicadores mentais com um magnetismo de amor. E aí os indicadores começam a se transformar em potenciais. Depois eu tenho o desenvolvimento da senso-percepção e da motricidade. Em cima desse alicerce, que precisa estar organizado, eu cresço prédios em cima desse alicerce. Cérebro social, linguagem e comunicação e cognição, inteligência. E aí, em cima dessa cognição, eu já começo a criar emoções, congruência de emoções, relacionamentos, e aí uma cognição emocional, uma cognição afetiva, que é inteligência emocional, que todo mundo chama aí. E aí a gente tem, quer dizer, primeira fase, inibir o meu cérebro primitivo, conter o meu cérebro primitivo, meu cérebro reptiliano, que esse é o papel do ser humano, tá, gente? A gente está há 2.000 anos, 30 mil anos tentando fazer isso. Talvez a gente ainda fique mais uns 1.000 anos tentando fazer isso. Mas inibir esse cérebro primitivo. Depois disso, favorecer a minha humanidade, meu comportamento humano fraterno. E aí depois, ativar as minhas zonas de cognição moral. Hoje a gente estuda em ciência agora cognição moral, que é a inteligência, porque moralidade a gente acha que é uma coisa religiosa. Né? É aquela coisa, não, vamos impor um moralismo. Moralidade é uma inteligência. Quem é moral pensa no outro antes de pensar em si. Você não precisa pedir para ela fazer isso, você não precisa ensinar, é uma inteligência.
que você vai estimular o outro a ter, que você vai ensinar uma criança a ter, mas quando ela tiver, isso vai ser natural. Não precisa nenhuma instituição impor de você ser moral. A igreja não precisa chegar para você, não, faça isso porque vai ajudar o próximo. Não, eu faço isso porque eu quero ser caridoso. Não, você vai ser por natureza. Você vai olhar o outro, dependendo do que você falar, você vai sentir culpa 3 noites, porque você nem sabe por quê. Porque você acha que o outro, você magoou com o outro. Então, tem áreas, área frontal, área terciária, área temporal, que vão fazer o raciocínio da cognição moral. Então, quando a gente consegue completar esse desenvolvimento nos indivíduos com autismo... Peraí, deixa eu tirar o Fabicho daqui, que ele está fazendo não ver vocês. Então, quando a gente chegar nesse nível de cognição moral, quando você chega um autismo nesse cognição moral, você vai ver coisas, gente, você vai ver a Greta. É isso que a Greta chega lá na frente de todo mundo, com força moral, mostrar que a gente tem que cuidar do planeta com 15 anos de idade. Aí, Gustavo, vamos se esforçar muito, que quem sabe... Estamos precisando se esforçar mais. Tá faltando só um pouquinho, viu, Caio? Não, é natural, né? Isso é natural. E aí você não vai ter um ser humano que consegue só controlar os impulsos. Você vai ter um ser humano com altos potenciais e virtudes. Sim. E isso vai valer para quem é autista e para quem não é autista, né? Desculpa, Thaís. Para todos, vale para todos, né? Thaís, você vai falar alguma coisa que eu... Pode falar. Você quer complementar? Eu ia falar uma questão do desenvolvimento moral, que eu acho que é legal. Por coincidência, essa semana eu dei uma aula para os residentes lá do Bauhaus sobre desenvolvimento moral da criança. E aí estava revisando algumas coisinhas de literatura, estudos e tal. É muito interessante porque a moralidade ela é muito complexa. É mais comum que você vê quando os pais levam criança ao psiquiatra em infância e adolescência. Eu tenho certeza que o Caio presencia isso. Assim, o maior medo dos pais, maior, são 2. Um é não importa o que a criança tenha, sei lá, a criança baba. Eles não querem saber se não vai mais babar. Eles querem saber 2 coisas. 1, será que vai ser feliz? 2, vai ser bom. É sempre isso. É a preocupação. E aí, eu tenho visto, assim, que as pessoas entendem um pouco errado o desenvolvimento moral, porque é como se existisse quem é bom e quem é ruim. Né? E quem é ruim é bandido, quer fazer mal para os outros. Gente, não é assim não, porque assim, a progressão da moralidade, ela é muito complexa, ela começa desde impulsos que são instintivos, inatos da criança e muito simples. Então, por exemplo, bebês de 3 meses, se você apresenta uma cena para eles em que tem, tipo um teatrinho com formas geométricas, e tem formas geométricas que ajudam uma forma geométrica a subir uma ladeira, e tem formas geométricas que atrapalham. Depois você dá os fantochinhos para eles. Eles preferem o que ajuda. Então, ou seja, a criança nasce com uma preferência por aquele que é um ajudador, em contrapartida a um ser que atrapalha os outros. Pensa, isso é um instinto de preservação da nossa espécie. A gente guiado a preferir estar com aqueles que são pró-sociais, que são forças para o bem de todos. Só que isso ainda é um instinto, que Deus é sábio o suficiente, a natureza é sábia o suficiente para fazer a gente nascer com isso, para nos proteger e fazer a gente sobreviver. Depois você vai desenvolver a capacidade de efetivamente abdicar de coisas pessoais para ser bom, entender a necessidade do outro no contexto complexo, entender a necessidade de um diferente, não de um igual. É muito mais fácil de entender a dificuldade de um igual. Ou seja, você vai vendo que o desenvolvimento moral parte de uma coisa que te protege, que é o julgamento e a crítica moral, você é bom, você é ruim, para depois aparecer conceitos de autoavaliação e julgamento sobre as tuas condutas. E aí tem uma fase do desenvolvimento moral que a criança, assim, que a maior parte de nós todos, a humanidade, infelizmente, estamos e não conseguimos sair, tá? Que assim, você se considera bom, não importa o que você faz. E aí, quando você faz uma coisa que não é moralmente muito boa, ao invés de... você culpa o outro, e você inventa uma justificativa, que é assim, não, gente, assim, tipo, eu roubei, mas é porque minha mãe estava precisando muito, e pipipi, papapá, ou eu roubei, mas eu roubei de alguém que roubou, enfim. Não importa, a gente se justifica. E a gente vê isso na criança, e é um sinal de maturidade moral quando a pessoa começa a ser mais crítico, é um estágio de evolução moral que nem todo mundo consegue atingir, se identificar com o diferente. Porque se identificar com quem
Tipo aqui, a gente do nosso clubinho, aqui, ó, o clubinho, a gente tá brincando, tá, gente? O clubinho é o clubinho do Nutrição e Desenvolvimento na Infância, tá? Por favor, não, o clubinho não é nada exclusivo, assim, no sentido de que a gente tá querendo excluir alguém. Quem, por favor, se sentir identificado, pode mandar mensagem que a gente está super aceitando membros. Mas a gente, né, tem essa compreensão, eu acho, já, de que é necessário se identificar com o diferente, mas quem diz que a gente consegue? Né? Quem diz que é fácil? Exatamente. Caio e Thaís, olha só, nós estamos com mais de 180 pessoas aqui acompanhando. O pessoal está vibrando aqui, né, nos comentários. É comentário assim, atrás de comentário, que eu não estou dando conta de colocar. Mas só um rapidinho, que o Caio citou o nome de um livro, a Sônia perguntou qual é o nome do livro que você citou agora há pouco. Eu não lembro qual livro que eu citei. Dos três do cérebro. Dos três cérebro níveis. Triuno. O Cérebro Triuno. Cérebro Triuno. Ok. Esse livro vale a pena ler, gente. O Cérebro Triuno. Legal. É uma compilação de 3 autores. Décio, Iandri e esqueci o sobrenome dele. O Décio Iandoli, que é... Iandoli, isso, Iandoli. Isso. Que é da AME, né? Isso, é um livro fantástico. Cérebro Triuno, gente. É isso. Agora, vamos lá. Nós fizemos todo esse bate-papo até agora, mas tem muitos amigos aqui que estão com ainda aquelas dúvidas, né? Recebi o diagnóstico de autismo. E aí? Né? O que fazer? Uhum. Né? Como fazer isso? Eu trouxe isso, embora a gente já falou muita coisa boa, né? Uhum. Muito sobre o entendimento do ser e não sobre o colocar numa caixinha. Uhum. Né? Muito sobre a concepção do ser, do homem na sua integralidade, como a Joana de Ângeles vai chamar, o homem integral, e a gente compreender o homem realmente, né, o ser humano realmente nessa essência por completo, e não com definições, e não com temas. Mas, vamos lá, recebi o diagnóstico de autismo, né? Como fazer? Como seguir? Ou, já vou emendar outra aqui, que foi, a pessoa pode passar a vida toda sem ter o diagnóstico, sem saber que ela é autista? Quais as possibilidades dela perceber isso? Uhum. Eu acho que, se eu puder falar, eu queria só falar uma coisa que acho que a gente acabou não falando, e acho importante. A gente está falando aqui sobre uma visão mais realista, eu diria, do autismo, no sentido de, nossa, não é tudo uma doença, uma coisa necessariamente só ruim, mas eu queria também lembrar que, assim, apesar de tudo, vale a pena tratamento, muito, e a gente não está falando de remédio. Remédio é usado em pouquíssimas situações, e não que não exista indicação. Por exemplo, crises comportamentais muito graves, com risco de alta agressividade importante, às vezes você usa a medicação para tentar conter a frequência e intensidade da crise, consciente de que nenhum remédio extingue crise comportamental no autismo, tá? Mas enfim, ou seja, é um exemplo de quando a gente usa remédio no autismo. Não tem remédio que cure autismo, que aumente a habilidade social, não tem remédio que desenvolva fala, não tem. Então, o que existe? São intervenções não farmacológicas, vale muito, muito a pena fazer, quanto mais cedo você fizer, melhor, e quanto mais intensivo, normalmente, melhor. Tá? E quando a gente fala de intensivo, a gente está falando que tem criança que precisa de 40 horas por semana de intervenção, ela precisa 8 horas por dia de intervenção. É claro que não é a maioria, mas a gente tem que entender que, como o Caio falou, são muitos autismos, desde coisas muito leves até coisas muito, muito pesadas, no sentido de ter mais dificuldades que precisam ser investidas, e a gente precisa estar consciente que cada criança tem uma necessidade. As questões de fala, normalmente, tem fonos especialistas no espectro. Para as questões comportamentais, desenvolvimento de habilidades sociais,
a gente tem técnicas como a ABA, Denver, tem outras, né? Mas que ajudam a desenvolver. A gente vê que essas crianças, a maioria tem um pouco de hipotonia motora, dispraxia motora, e se beneficiam muito, muito, muito de fisioterapia para as questões mais de coordenação grossa e equilíbrio apendicular do tronco, e terapia ocupacional para manualidade fina. Enfim, é uma lista enorme de coisas que você pode fazer, de sensibilização sensorial para criança que é muito sensível sensorialmente. E as pessoas confundem precisar de intervenção com estigma, do tipo, eu não vou levar meu filho no médico porque é muito estigmatizante ter um diagnóstico de um psiquiatra. Não, eu te falo com portador, estigmatizante é ter a dificuldade. Então, eu sou muito grata aos meus pais. Meu pai é psiquiatra e minha mãe era uma matemática muito interessada em desenvolvimento infantil, foi professora, e ela e meu pai se conheceram fazendo um trabalho voluntário no educandário espírita para crianças, né? Então, os dois amavam desenvolvimento, amavam esse tipo de abordagem de você olhar para a criança olhando para o que ela precisa. E eu fiz fono desde pequenininha. Eu amava meu fonoaudiólogo, até hoje eu tenho saudade dele. Ele era um cara brilhante, e foi o cara que fundou, eu falo cara, que horror, né? Ele era um senhor de idade super distinto, que fundou a Faculdade de Fonoaudiologia primeira de Campinas, e eu, assim, digo para vocês, que bom que meus pais foram perspicazes. Minha mãe brincava comigo, eu lembro de perguntar para ela, quando eu tinha, acho que 4,5, 5 anos que ela me mandou para fono, mãe, por que eu tenho que ir no fono? E ela respondeu o seguinte, Thaís, porque você fala como se você não se importasse se as pessoas estão entendendo. Então, pensa se eu tivesse continuado falando como se as pessoas não entendessem, sem me importar. Ele me ensinou treino de prosódia, ele era cantor de ópera, um cantor com qualidades tão únicas que ele tinha uma carta de um dos grandes compositores de ópera da nossa era, uma carta dele da Europa, ele tinha estudado na Europa, né, claro, pedindo que ele permanecesse na Europa porque a voz dele era um evento raro na humanidade. Ele amava estudar o instrumento da voz, o impacto que a voz causa no outro, como que você pode induzir estados mentais nas pessoas através desse instrumento fantástico que você tem, o som. Então, eu aprendi isso com ele, isso não tem preço. E digo para os pais de autista, lutem e batalhem, porque seus filhos precisam de tratamento e têm direito. E os convênios têm obrigação de custear, ou o Estado, alguém tem obrigação de custear. Então, o Gustavo pode até falar, ele é advogado e faz defesa de autistas, né, contra planos de saúde, contra o Estado, mas, assim, não desistam de tratar, dá para melhorar muito. Sem falar nos tratamentos espirituais, que acho que até o Caio talvez possa dar uma perspectiva dele, eu nunca, infelizmente, tive oportunidade. Por questões da minha trajetória de vida, eu acabei ficando muito ligada à medicina, na área da medicina, no dia a dia, medicina convencional. E acho que o Caio tem alguma experiência, ele contou um pouquinho para a gente ontem de ter podido ver algumas coisas. Assim, o raciocínio, assim, começando com a questão do diagnóstico que o Gustavo trouxe, a gente falou muito bem. Primeiro, tenho um propósito. Desenvolver um ser humano. Aí eu tenho recursos humanos, que a Thaís apresentou aí, não precisa nem aprofundar, porque foi lindo, né? Ela apresentou, existem recursos humanos. Recursos humanos também são recursos divinos. Tecnologias, todas as propostas têm tecnologias novas, programas de enriquecimento do ambiente, mediação escolar, né? A gente pode aqui, tem um dia inteiro para a gente conversar sobre isso. Mas, assim, o que é tratamento espiritual, gente? É porque, assim, isso é muito importante da gente falar, porque a gente está falando num evento espírita. Porque as pessoas acham que tratamento espiritual é a gente ir lá e fazer uma cirurgia espiritual. É a gente ir lá tomar passe e pronto, tá desobsessão, né? Afastou o obsessor de mim, eu tô resolvido, como se a culpa fosse do obsessor, né? Muitas vezes nós temos
obsessores são pessoas que, na realidade, são nossos amigos de tanto tempo, nossos irmãos de tanto tempo, que se conectam às nossas dificuldades. Entendeu? Então, eles não conseguiriam se conectar se a gente não tivesse dificuldades, se a gente soubesse orar mesmo, se a gente vigiasse de forma correta, né, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Tratamento espiritual são 3 tipos, tá? Isso é muito importante vocês trazerem. Então, corpo, perispírito e espírito. Se eu trato o perispírito e o corpo está doente, o espírito está doente, o perispírito adoece de novo dali na semana seguinte. Você toma um passe, faz o reiki, faz a acupuntura, faz o tratamento do corpo energético, né, vamos dizer assim. Se você está doente, sua mente está adoecida, na semana seguinte seu perispírito está desarmonizado de novo, né? Você faz um tratamento espiritual, afasta o obsessor, você continua se comportando de forma inadequada, vem outro e toma lugar daquele. Então, a coisa não é muito tão fácil, tão simples. O tratamento espiritual... Ixi, gente, tá tendo uma obra aqui, eu espero que ela não atrapalhe. Tá dando pra ouvir bem, fica tranquilo. Coisa de pandemia, né? Então, assim, ó. Primeiro, tratamento mais importante espiritual: educação e evangelização. Tá? Educação espírita. Esse é o mais importante, porque quando eu educo o espírito, filho, nada me atinge, né? Segundo, os tratamentos energéticos de perispírito. Então, as reuniões de espíritos, o passe, as reuniões de desobsessão, porque é uma oportunidade, é uma caridade que eu tenho para com o meu irmão que não teve a oportunidade de encarnar, que está ligado a mim e que precisa de auxílio. Né? Com um encarnado numa reunião de obsessão, eu cuido de uma comunidade de pessoas que estão ligadas a um passado, a uma frequência eletromagnética negativa. E muitas vezes eu resolvo aquela frequência e elevo o pensamento de todos. Então, olha que coisa linda, né? Uma missão de um encarnado vir é também auxiliar todos aqueles espíritos que estão ligados a ele, porque quando ele tem o fluido vital, né? O fluido vital que é capaz do médium usar, do espírito mais maduro usar, né? Do espírito dos mentores espirituais, espíritos superiores, utilizarem esses fluidos vitais para cuidar daquela comunidade, eu tenho um ganho para uma comunidade espírita, para uma comunidade de espíritos familiares e espíritos que têm uma ligação no passado. Então, esse é um tipo de tratamento. E o tratamento na carne, que é esse tratamento que você falou, é um tratamento espiritual. Porque quando eu modifico o desenvolvimento de uma criança, o que acontece com aquele espírito? O que acontece com aquela proposta encarnatória? E se esse desenvolvimento é baseado em pessoas, uma comunidade, vizinho, escola, pai, mãe, terapeutas, médicos, que todos se modificam tecnicamente e afetivamente em prol do cuidado de uma criança? Isso não é tratamento espiritual? Talvez dos mais eficientes que existam, porque isso é amor, isso é cooperação fraterna. E quem é responsável por essa cooperação fraterna? Aquele espírito que vem encarnado com autismo grave, que a gente acha, porque ele tem um espectro de autismo grave, ele nunca vai ser um missionário. Só que através dele uma comunidade inteira se modifica e começa a trabalhar de forma cooperativa e fraterna. Olha a missão. Isso é missão de Cristo. E tem muitos espíritos superiores, a gente já viu isso em reunião de desobsessão, que encarnam em corpos de autismo extremamente graves para modificar uma comunidade. Não é só espírito com dificuldade. Tá entendendo? Então a gente tem que tirar esse paradigma do lado, porque é uma proposta de evolução comunitária. É uma proposta pedagógica comunitária. E o tratamento espiritual, ele envolve todos esses processos. Tudo que é do encarnado é de Deus, gente. Esse mecanismo que é o corpo é um universo criado que, a gente ainda vai gastar bilhões de anos para entender a magnitude. Eu estava lendo ontem o livro Roteiro, do Chico Xavier, quem não leu, por favor, né? Livro de cabeceira, do Emmanuel. Vocês leiam os 3 primeiros capítulos, que vai falar um pouco dessa prisão que o Gustavo falou no primeiro capítulo. No segundo vai enaltecer o que é o corpo.
O que é esse material pedagógico que Deus nos dá de oportunidade com as suas nuances específicas que precisam para que nós nos eduquemos e nos transformamos em pessoas melhores, né? E aí no terceiro capítulo, essa proposta comunitária que a gente se envolve dentro de uma encarnação como um tratamento espiritual. Então isso é tratamento espiritual, gente. Porque se não tratamento espiritual, basta eu ir lá no centro espírita. Como é que eu vou fazer tratamento espiritual na pandemia? Tá entendendo? Então, se empolguem, porque o templo divino está no nosso coração. Jesus já derrubou todos os templos lá naquela época. Não é desvalorizando os centros espíritas, pelo amor de Deus. Lá são focos de luz que a gente conhece muito bem pelos livros de André Luiz, né? Mensageiros Missionários da Luz, a gente o que é um centro espírita, o que é uma casa, uma residência bem evangelizada, né? Né? Não tem no Mensageiros a residência daquela senhorinha, eu esqueci o nome dela, que eles fazem oração e que vira um centro de nosso lar na casa de uma senhora. Né, que é o casal, o marido está desencarnado, né, e a mulher está encarnada fazendo o trabalho. E lá vira um centro de atendimento. Um centro de atendimento. Vira um centro espírita. A casa dela. Né? Quantas igrejas não são centros espíritas, não são ambientes espirituais? Quantas igrejas que a gente às vezes até fala mal, mas os espíritos estão lá trabalhando, de outras religiões, né? Então, a gente tem que entender que tratamento espiritual é muito mais complexo do que a gente, às vezes, tenta fechar nesses conceitos, a gente coloca fecha na caixinha, né, esses conceitos, né? E a gente não pode pensar de forma humana, de novo, a gente tem que transcender esses raciocínios. Desculpa, eu me estendi, acho que a gente está, o horário está... Não, foi ótimo. Não, a gente tem mais um tempinho. Não, a gente tem mais um tempinho. Pelo pessoal aqui, Kai e Thaís, né? Thaís e Kai, nós poderíamos ficar a manhã toda. Né? E depois só parar para almoçar 20 minutinhos e voltar depois do almoço e continuar. Isso porque a gente também, durante a noite, continua, né? Porque tem que avisar o pessoal, está tendo algum evento que a gente participa. O clubinho não é aqui, né? Quem quer participar tá no clubinho, mas ela na quinta nuvem à esquerda, tá, gente? A Nani de Avaré colocou que ela quer participar do clubinho aqui. Fernanda, sobre a pergunta sua, acredito que o Caio, a Thaís colocou e o Caio colocou muito bem, né, sobre essa questão do aspecto espiritual aí, do tratamento. O Sérgio trouxe aqui essa questão, né, terapêutica espírita, né, que é importantíssimo a gente ter. Acredito que os pais puderam aí ter uma ideia dessa questão dos desafios, né, que a gente vai encontrar em recebendo um diagnóstico e quais são as possibilidades, e como a Thaís colocou, em nenhum momento aqui, nem ela, nem o Caio falaram assim, ó, tá dispensado o tratamento, não é isso, né? Utilizem, assim, de todos os tratamentos, né? Mas uma terapêutica que vai permear, que eu acredito que deve permear todo esse tratamento, todos esses tratamentos, é uma terapêutica que o Cristo nos ensinou, né? A terapêutica do amor. O amor que vai construir, que vai envolver todo esse processo terapêutico, seja no aspecto clínico, seja no aspecto espiritual. Se não tiver amor, né? Se não tiver amor, e aí eu vou usar de uma expressão que o Caio falou lá na nossa conversa, quando chega um momento que a fruta ela tem que ser tirada da árvore, né? Se não tem amor, como é que essa fruta, quando ela sai do galho da árvore, como é que ela vai estar? E quando tem o amor, né? Essa fruta, ela tá frondosa, ela tá bonita, ela tá madura, ela tá pronta, não é? Para depois, no novo processo dela, de transformação dela, ela também ser semente, crescer, florir e frutificar. Né? Então, aí no processo de amor,
é, acima de tudo, essa maior terapêutica que eu acredito que nós poderíamos pensar como isso. A Thaís disse do ponto importante, né? Realmente temos que lutar pelos nossos direitos, né? Pelo direito dos nossos filhos. Enfim, existem associações, o Caio faz parte de uma, né? Acho que é presidente, né, Caio, da associação do Caminho Azul, né? Eu também advogo aí para uma associação aqui em Araraquara, né? Espírita não, uma associação de pais e amigos de autistas. Aqui faço parte também como pai. Enfim, existe hoje muita questão. Mas vamos caminhar um pouco, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero, antes de falar sobre as possibilidades, e a gente já tocou no aspecto da questão, que é suicídio, isso, aquilo, tal, né? A gente já afastou essa ideia, né? Então, gente, vamos abrir a nossa mente, que senão nós vamos estar colocando lei de amor como lei de talião, né? A gente vai estar colocando ação e reação, né? Causa e efeito, melhor dizendo, como lei de talião. E Deus é amor, tá lá no Evangelho, né? Deus é amor. Então, esquece a coisa de lei de talião aí. Mas nós temos ouvido e ouvimos até de um orador espírita renomado no Brasil, de que aqueles que estão no espectro, eles não são dotados de sensibilidade. Há só a prevalecência do instinto, que a sensibilidade neles fica totalmente adormecido. O que vocês podem dizer um pouco disso? Eu vou dizer o seguinte, eu sou muito sensível. O Gustavo, meu filho, me ensina a ser cada dia mais sensível. Aliás, ele é mais sensível do que eu. Uhum. Né? Ele é mais sensível do que eu. O que vocês me dizem disso, gente? Eu acho que não só... certamente é algum equívoco, até de expressão, às vezes a gente pensa até de edição, né, de texto, enfim, porque não é de nenhuma forma o que a gente vê. São crianças muito sensíveis, é que elas, às vezes, têm uma expressão de afetos de difícil percepção, porque elas não usam as vias sociais para exprimir o afeto, como a mímica facial, comunicação gestual, às vezes, a própria fala, tem criança que não tem. Então, a gente não tem consciência, às vezes, do que o autista está sofrendo, sentindo, do amor que ele sente. Teve uma época na história da psiquiatria vergonhosa, hoje considerada vergonhosa, uma teoria provada hoje errada, que dizia que o autista, ele era produto de uma mãe fria. Então, tinha esse nome, teoria da mãe geladeira. E que a mãe fria não tinha afetos pela criança e a criança não desenvolvia sentimentos. Isso é um equívoco. Tem estudos que mostraram que, obviamente, eles amam suas mães, são apegados. Que, por exemplo, eles podem... A gente, para entender o que eles estão sentindo, tem que entender a comunicação autística. Às vezes, a gente consegue ver que eles ficaram ansiosos quando a mãe saiu, porque eles fazem estereotipia. E se você não entende a linguagem das estereotipias, você não vai perceber. Então, é isso que eu tenho para dizer. A minha experiência com crianças do espectro é de... Deixa eu só colocar esse ponto assim. A gente, isso desde quando eu comecei, quando eu e a Thaís era novinho, eu lembro que eu conheci a Thaís, tá? É que a gente se conhece há um tempo. Você também, né, Gustavo? Mas assim, desde esse começo, eu sempre comecei sem ler, sem estudar muito. Quando eu era jovem mesmo, quando eu estava na faculdade, eu comecei a ter acesso ao autismo, eu sempre tive a ideia, eu comecei a perceber que autismo é uma coisa, deficiência intelectual é outra coisa, tá? Então, assim, por isso que essa ideia fica um pouco equivocada, mas é uma questão técnica, gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa o que as pessoas falam. Uma coisa é quem trabalha com isso, quem entende tecnicamente como isso funciona. Outra coisa são pessoas leigas falando sobre esse assunto. Então, assim, a gente não precisa entrar, assim, se revoltar com o que as pessoas falam,
Porque, assim, a linguagem, isso que a Thaís estava falando, linguagem é uma coisa muito difícil. Às vezes eu sinto uma coisa, penso uma coisa, a linguagem tem que traduzir o meu pensamento, e aí o outro tem que traduzir a minha língua para entender o que eu estou pensando. Então é muito complexo isso na hora de falar, mas, então por isso que a gente vê muitos conflitos por conta de erros de linguagem, de problemas de linguagem mesmo. Né? Então é muito difícil, porque a deficiência intelectual, então, assim, eu posso ter autismos com ou sem deficiência intelectual, mas a deficiência intelectual é uma coisa separada do espectro do autismo, porque eu tenho deficiência intelectual e não autismo. Tem pacientes que têm deficiência intelectual e que não têm autismo. Então, é como se a deficiência intelectual fosse uma comorbidade do espectro do autismo, tá? Então, assim, o que acontece com a deficiência? Então, assim, vamos lá, eu tenho um espírito que pensa, eu tenho um perispírito, que é um corpo espiritual, e eu tenho um corpo físico. Quem pensa é o espírito. Quem traduz o pensamento é o corpo espiritual e o corpo físico. Então, eu tenho ali um tradutor de pensamento, tradutor de sentimentos, tradutor de afetividade, tradutor de manifestação social. Quantas vezes em reunião mediúnica manifestava o espírito com o espectro do autismo, vinha conversar com a gente. Íntegro. Ó, até o espírito, às vezes, de nível superior, com um vocabulário, nível superior. Olha, eu agradeço a oportunidade que você... O paciente com autismo gravíssimo, ele não falava, com Tourette grave, tal, e o espírito vinha. Olha, eu agradeço infinitamente essa oportunidade que vocês estão dando de fazer um acolhimento da minha família, dessa mãe que me ama tanto. Fale uma coisa para ela, que tudo que ela fala, tudo que ela manifesta de carinho, de amor, resplandece no fundo da minha alma. E eu agradeço imensamente. E que ela não precisa se preocupar, pois a missão dela está sendo excelentemente cumprida. E era uma mãe desesperada. Que você falava assim, ai meu Deus, será que essa mãe está entendendo? Não, mas é porque o amor que ela tinha, que era importante ela manifestar, mesmo no desespero do corpo, a alma dela manifestava um amor como ninguém. Estão entendendo? Então, assim, às vezes eu tenho uma deficiência que danifica o meu cérebro, que amortece a minha resposta social, que eu compreendo os estímulos que chegam até mim, mas na hora de eu manifestar, aquela resposta se desorganiza. E aí eu transpareço uma pessoa que não está manifestando um comportamento social. Está entendendo? Mas sim, gente, também existem alguns espíritos, isso é normal, de todas as classes, né? E tem espíritos que estão, às vezes, até encarnados de forma compulsória, e que realmente estão mais adormecidos, tá? E que estão, através do afeto da mãe e do pai, sendo desenvolvidos para não precisar mais adormecer, para encontrar Jesus. E quantos a gente já viu acontecer isso também em reunião mediúnica, que no começo eram revoltados, depois do afeto da família, do carinho, são luz pura. Então, assim, gente, isso é para todos nós, isso não é para um indivíduo com o espectro do autismo. Quantas crianças que a gente vê revoltada, presa nos eletrônicos, se você for ver espiritualmente, que ficam 24 horas num videogame, que se você for ver espiritualmente, está lá embaixo, com um capacete, adormecido espiritualmente, porque está viciado num eletrônico. Isso não é esse paciente do espectro do autismo. Vê se essa criança consegue se socializar bem. Não consegue, mesmo tendo um cérebro social bom. Então, assim, tem várias formas dessa sociabilidade. Nós somos espíritos muito inteligentes, mas nós podemos nos aprisionar. Todo mundo pode se aprisionar. Não é porque eu tenho espectro do autismo ou não. Então, isso que a gente tem que trazer como equívoco, porque as questões espirituais, elas são muito mais complexas do que a gente pode compreender. Não adianta a gente definir autismo é isso espiritualmente. Toque é isso espiritualmente, depressão é isso espiritualmente. Ser humano, senão Deus, a gente simplifica Deus, gente. Que é infinito, né? As possibilidades. Cada ser humano é único. Cada autista é único. Cada história é única. Né? Não devemos generalizar nada. Nada. Nós devemos compreender, amar e cuidar. Que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é igual. E Jesus não sossega enquanto todos nós não estivermos lá em cima de mão dadas juntos.
Exatamente. É isso daí, No Caio. Evangelho, você pode ler. Página 136, no Espírito da Verdade falando ali. Logo no segundo, terceiro capítulo. Ele fala assim, vocês têm a responsabilidade de estarem juntos, de um dar a mão para o outro e se levantar. Eu podia fazer isso, mas eu não vou fazer, porque a responsabilidade é de vocês. Amem a todos. Espíritas, instruí-vos e ajudai-vos uns aos outros. É isso. Ele convoca. Você tem que alimentar sua cognição, sua sabedoria e ajudar. Tá? É isso, não tem outra coisa. Muito bom, muito bom. Gente, assim, o tempo tá indo, né? O tempo passou. Orson, vamos fazer depois uma coisa aqui. Um seminário, assim, de um dia todo com o Caio e com a Thaís, porque é uma alegria. Vocês estão vendo, é uma alegria ouvir eles. Né? É uma alegria estar junto deles e estar conversando. Vai chamar Clube do Autismo. Exatamente. Clube do Autismo. Mas para a gente encerrar, né, eu gostaria, claro, de falar aí a gente pode começar com o Caio, depois com a Thaís, tanto faz vocês, do jeito que vocês acharem melhor, aí as ponderações finais, para a gente encerrar, e eu vou lembrar de Paulo, né, Paulo, o apóstolo Paulo, que diz que nós temos que nos armarmos, não é, com a armadura do amor e com o capacete da esperança. A tua fala, acho que ressoou para mim, porque eu vou compartilhar uma coisa que eu tenho tentado desenvolver no momento, que eu acho que serve muito para quem passa por desafios com filhos e também para quem, como portador, passa por desafios pessoais. Eu tenho tentado realmente ter uma visão positiva no sentido de não aumentar desnecessariamente as desgraças. Sabe aquela coisa que a gente olha para uma pessoa que não está conseguindo falar e a gente começa a imaginar, meu Deus do céu, mas ele está sofrendo muito, quer falar e não consegue, isso. Então, acho que tudo que a gente conversou hoje foi no sentido de vamos olhar com um olho mais calmo, ter mais paz no coração, confiar na providência divina, que esse estado, essa condição tem um porquê, a gente não sabe o qual, e nem sempre é só castigo, punição, a história aí de fez alguma coisa muito errada no passado. Às vezes é dádiva, às vezes é dom, às vezes é só uma condição, né? É a lição de hoje da nossa escola. E que aquilo está sendo para o bem, um propósito divino superior para o bem. Tenho muita certeza que cada um de nós pode e vai encontrar seu caminho, e vamos tentar se dar as mãos, apoiar uns aos outros, dar sustentação para quem está mais desesperado, manter o próprio equilíbrio quando a gente se desequilibrar, porque luta cada um tem a sua, né? Do sofrimento cada um tem o seu. Seu filho autista não sofre mais do que as outras crianças, todas as crianças sofrem. E a gente vê isso na prática diária, né? As crianças só sofrem por motivos diferentes, cada um do seu jeitinho. E todas as crianças também não são só sofrimento e dor. E tem alegrias, e tem muitas coisas boas para experienciar. Eu queria agradecer imensamente, assim, vocês não têm ideia o que eu senti, eu sei que vocês sentiram também. Eu estou muito feliz com esse dia, ele é um divisor de águas na minha vida também, e espero que ele desabroche outras oportunidades, que ele seja o começo de uma jornada, tá bom? É só isso que eu gostaria de mandar, e um beijo a todos, né? Agradecer a Deus e a todo mundo por a gente poder ter tido esse momento. Meus amigos, muito obrigado, vocês que estiveram conosco, aqui participando. O EAC continua. Antes da gente sair, Caio, Thaís, deixa eu colocar aqui um recadinho do nosso querido amigo Arthur Valadares aqui. Eu preciso colocar esse recadinho para vocês, né? Antes da gente conseguir encerrar, deixa eu só pegar ele aqui. Rapidinho, gente. Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo,
em que teremos a primeira versão online da Conesc, a eConesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral, Eu e a Transição, o que tem a ver com isso, falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. Bom, meus amigos, esse foi um recado aí do Arthur. Novamente, para vocês, a minha gratidão... Não, pera, coloca a camiseta. A minha gratidão aí por vocês terem participado conosco. A gente espera que a live tenha esclarecido muito, né? Muito aí a vocês. Como o Kai e a Thaís disse, essa live foi muito emocionante, muito marcante. Ela veio nos emocionando já antes, não é? E aí a gente foi se conectando. Orson, né? Muito obrigado mesmo. E a gente vai encerrar aqui, ó. Que delícia! Igual Itaquara, hein? Obrigado. Que delícia! Dá tchau para todo mundo. Tchau, gente. Aparece aqui. Tchau, gente. Tchau. Um grande abraço, tchau, gente. tchau. Tchau.